Boa noite, irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Bom demais estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor. E nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho segundo João, capítulo 21. E faremos a leitura dos versos 15 ao 18 apenas. João 21, de 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. O título colocado aqui nas nossas Bíblias é João é interrogado. E diz assim, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeirinhos, os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém, meus irmãos. Vamos baixar nossa fronte, orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele nos dê orientação e entendimento da sua palavra. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, muito obrigado pela porção da Tua palavra que lemos esta noite. Pedimos que o Senhor me capacite, tire e me livre do meu coração pecaminoso, que possamos entender a Tua palavra, essa porção que foi preparada para cada um de nós nessa noite, que, como o Senhor questionou a Pedro, que possamos nos sentir nessa noite também questionados. Será que amamos ao Senhor? Que possamos responder do mais profundo do nosso ser: sim, Senhor, nós te amamos. Dá-nos entendimento desse amor, do amor do Senhor por nós, do nosso amor pelo Senhor, que ele seja verdadeiro, que sejamos desejosos de amar cada vez mais o Senhor, de estar cada vez mais próximos do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, bom que ficou todo mundo pro lado de cá, né? Eu não vou precisar ficar virando a cabeça, é só para cá. Vou até virar o notebook um pouquinho aqui, pronto. Meus irmãos, é muito possível que você já tenha ouvido essa passagem e até que você já tenha ouvido uma explicação específica sobre ela. Mas esse mês aqui nós estamos trazendo alguns estudos e pregações sobre o tema de missões e já tem algum tempo que Deus tem me incomodado em relação a esse texto de forma específica. E por isso nós vamos tratar nesse tema nessa noite. E eu gostaria de colocar para vocês uma proposição de tema também específico. E se essa pergunta fosse para você? Essa que Jesus fez a Pedro, aqui que nós lemos, né? Então o nosso tema é: e se essa pergunta fosse para você? Só para a gente entender aqui o contexto, o que é que estava acontecendo, no início do capítulo 21, Pedro e alguns dos discípulos estavam pescando no Mar da Galileia. Isso após a morte de Jesus, né? E apesar do seu trabalho, eles não haviam apanhado nada naquele dia. Jesus então apareceu na praia para eles e eles não reconheceram o Senhor. Ele já tinha ressuscitado, mas eles não reconheceram o Senhor naquele momento. E aí ele instruiu os discípulos a lançarem as redes para o lado direito do barco e resultaram novamente numa pesca abundante. Situação parecida com o que já tinha ocorrido em outro momento. Um milagre semelhante ao do início do seu ministério, lá em Lucas 5, de 1 a 11.
Esse milagre serviu para revelar a identidade do Senhor. Então eles não estavam reconhecendo o Senhor, mas naquele momento, a partir daquele milagre, eles reconheceram o Senhor é reconhecido por João, o discípulo amado. Após reconhecerem Jesus, Pedro, para variar, né, Pedro é bem... toma decisões assim e toma ações que estão registradas aqui na Bíblia para a gente. E ele, tá todo mundo lá na paz no barco e o lindão decide pular na frente de todo mundo para encontrar o Senhor. Então ele se lança no mar para encontrar Jesus. Em seguida, Jesus prepara para eles uma refeição. Quando eles chegam lá na praia, já tem um fogareirozinho lá, né? E ele pede que eles tragam alguns dos peixes que foram pescados. E ele prepara, o Senhor prepara e convida aqueles que lá estão para fazer uma refeição com eles. Então, meus irmãos, crente gosta de comer, né? Comer já é um negócio muito bom. Imagina comer um peixinho frito na praia com Jesus. Menino, só faltou uma Coca-Cola para completar o negócio. Eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, não, mas parece, né, cena de férias na praia. Mas pense numa refeição que deve ter sido boa. Não por ter comido um peixe, não por ser na praia, mas por ser com Jesus e por ser uma refeição restauradora. Aquela refeição certamente restaurou a comunhão daqueles que lá estavam. E de forma muito especial, serviu para restaurar a comunhão de Pedro. Depois de comerem, Jesus se volta para Pedro. E ele chama para uma conversa que visava essa restauração e visava preparar Pedro para uma missão. Quando Jesus faz essa pergunta que nós lemos aqui, Pedro, tu me amas? E aí talvez os irmãos já tenham ouvido alguma pregação, alguma explicação sobre isso, mas não custa lembrar, que quando ele faz essas perguntas, para nós parece que ele está simplesmente repetindo a mesma frase, e Pedro está repetindo a mesma resposta. Então não parece uma mera repetição, mas na verdade Jesus está fazendo perguntas específicas em situações diferentes, mesmo sendo a mesma palavra, mas ela é aplicada em questões diferentes. Há divergências nesse entendimento também, né, que João gostava de fazer isso. Em muitos trechos da Bíblia, João fez isso. Ele usa palavras diferentes, mas para aplicar no mesmo contexto. Mas a maioria dos teólogos, ou boa parte deles, entende que há aplicações diferentes para essa palavra. Pedro, tu me amas? E aí ele repete essa pergunta 3 vezes e Pedro responde da mesma forma 3 vezes. Mas a pergunta de Jesus é diferente. Na primeira pergunta, Jesus está perguntando se Pedro ama ele com um amor ágape. É um amor sacrificial, aquele amor perfeito, né? E aí Pedro responde que o ama, mas ele não ama da mesma forma que Jesus perguntou. Mais uma vez, há divergências nesse entendimento, e não é a ênfase aqui desse nosso momento, mas Pedro diz que ama, mas não é um amor ágape. Quando Pedro responde a Jesus, Pedro diz assim, eu te amo, Jesus. Mas esse amor é um amor filos, é um amor de amigo, de companheiro. Então, a pergunta é feita se Pedro ama a Jesus com amor ágape. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, mas é um amor filos. É um amor diferente, não é esse nível de amor que o Senhor colocou aqui. E aí o Senhor pergunta para Pedro uma segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele, novamente, esse amor aqui que ele pergunta é esse mesmo amor da primeira. É o amor ágape. Então, Pedro, você me ama com esse amor sacrificial, esse amor mais puro e verdadeiro que daria a sua vida pela pessoa amada? E Pedro novamente responde, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Mas esse amor que Pedro responde novamente é um amor filos. E na terceira pergunta, aí Jesus muda o contexto. Pedro já respondeu 2 vezes que ama, mas esse amor é diferente, digamos assim, daquela pergunta que Jesus fez. Na terceira pergunta, Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Mas dessa vez, lá no original, está escrito que Jesus perguntou se ele ama filos. Então, na terceira pergunta, ele já disse assim, é como se o Senhor tivesse dito, você já me falou 2 vezes que me ama, diferente daquele amor que eu te perguntei. Então, na terceira pergunta, ele diz assim, Pedro, tu me amas, pelo menos, digamos assim, como disse Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, pelo menos com um amor assim de companheiro, de amigo. E aí Pedro se entristece. E aí tem alguns entendimentos também para esse entristecer de Pedro, porque Jesus mudou a palavra, né? E porque Pedro também, na terceira pergunta do Senhor, ele relembrou das 3 vezes que ele negou ao Senhor. Tá? Então, Pedro responde que sim,
mas ele diz que ele sabe todas as coisas, né? Ele reafirma isso. E quanto a isso não seria diferente, né? Então ele confirma, sim, o Senhor sabe todas as coisas, eu te amo com amor filos. Então ele está confirmando. Perguntou 2 vezes se ele ama com amor ágape, e Pedro respondeu, Senhor, eu te amo. Mas não é nesse nível que o Senhor me perguntou, digamos assim. E na 3ª vez, o Senhor pergunta na mesma condição. Você me ama com esse amor de companheiro, de amigo? E ele diz, sim, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, é dessa forma que eu te amo. Então a gente poderia agora, pensando nisso aqui, e pensando no que a gente já tem visto sobre esse texto, a gente poderia fazer agora uma abordagem sobre as respostas de Pedro, ou sobre as perguntas de Jesus, e dizer que você pode confessar o seu amor a Deus da forma como você entende que é hoje, e que Deus, a gente tem essa consciência clara, e que Deus vai ouvir e entender que você reconhece o seu amor por Ele, talvez hoje um amor não da forma como você esperava, um amor pequeno, ou não fazendo aquilo que você gostaria de fazer da forma como você, da melhor forma possível, digamos assim, e que o Senhor entende e lhe prepara, e lhe capacita, e lhe ama dessa mesma forma, e tudo isso é verdade. A gente poderia tratar sobre isso, mas não é essa a ênfase dessa noite, né? Quem lembra da proposta que eu fiz lá de tema, lá no comecinho? E se essa pergunta fosse para você? Então pensa que agora Jesus está aqui pertinho de você e ele diz assim, Timóteo, coitado de Timóteo, né? Timóteo, tu me amas? E ele olhasse agora para Ivando e dissesse assim, Ivando, tu me amas? E se ele olhasse para Júlia e dissesse assim, Júlia, tu me amas? E assim, similar ao que aconteceu com Pedro, não adianta a gente tentar esconder as coisas do Senhor, né? Pedro, ele foi muito honesto. Ele disse assim, independente da interpretação desse tipo de amor que Jesus estava perguntando, o tipo de amor que Pedro respondeu, ele foi muito honesto. Ele disse assim, Pedro, Senhor, eu te amo, mas eu te amo com esse tipo de amor. É essa a minha limitação, é esse amor que eu entendo que eu tenho pelo Senhor. Eu não seria talvez capaz de dar minha vida pelo Senhor, e ainda mais testemunhando, digamos assim, daquilo que acabou de acontecer, porque ele não foi convidado a se sacrificar pelo Senhor. Ele foi indagado se ele conhecia Jesus, e por 3 vezes ele disse que não conhecia, com medo. Então, será que Pedro ousaria dizer na frente do Senhor, para essa pergunta que ele fez, sim, sim, Senhor, eu seria capaz de dar minha vida por ti, como ele já tinha feito outras vezes? Porque ele fez, né? Em outros momentos, no momento da Santa Ceia, em que o Senhor revela que ele seria traído, e todo mundo fica se perguntando, quem será, quem será? E Pedro, ao invés de perguntar quem será, ele diz assim, eu não. Porque para ele era o cara. Ele dizia assim, não, eu mato e morro por Jesus. Estou aqui porque deve é. Mas na primeira situação em que ele foi apertado, em que alguém disse assim, eita, esse aqui é aquele apóstolo que estava lá com ele. Você conhece Jesus? Ele, não, eu conheço não. Não foi uma situação de vida ou morte naquela situação. Ele poderia até depois ser ameaçado ou passar por alguma situação mais perigosa, digamos assim, mas naquele momento era uma simples pergunta. E ele negou o Senhor 3 vezes. Então, de novo, pense aí. E se essa pergunta fosse para você? Flauber, tu me amas? Como será que a gente respondia? Aí você não vai precisar responder, não. Ninguém vai perguntar. Betânio, tu me amas? Eu não vou dizer aqui. Mas pense consigo mesmo aí. O que é que você responderia para o Senhor? Se agora ele chegasse aí e dissesse assim, você me ama? Como que você responderia? E aí, meus irmãos, eu não vou chegar ao ponto de dizer que minha resposta seria, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo, mesmo que não seja aquele amor ágape, mas eu te amo com amor filos. E eu também não vou ousar dizer que eu esperaria de Deus então apacenta as minhas ovelhas, né? Certamente eu responderia, Senhor, eu te amo. E aí eu não vou entrar no mérito aqui se é ágape, se é filos. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o meu, conhece o de cada um de vocês. Mas como eu disse, eu não espero que o Senhor diga assim, então apacenta minhas ovelhas. Porque pode ser que o seu chamado não seja esse. Pode ser que seja, né? Está aqui o pastor. Apacenta as minhas ovelhas, né? Mas eu não sou simpático nem humilde o suficiente para isso. Para talvez ouvir do Senhor, então apacenta minhas ovelhas.
né? Quando se trata de simpatia, é muito pelo contrário, né? A Ana Paula que eu diga, a bichinha. Eu sou... não sou fácil não de lidar, não. Deus que me perdoe, me trabalhe isso em mim também para ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Mas, irmãos, o que eu quero que pensemos juntos agora é: o Senhor está me perguntando e está perguntando para você também, mesmo sabendo que falhamos com Ele, mesmo sabendo que nós pecamos e fazemos aquilo que não agrada a Deus. Talvez não seja da mesma forma que Pedro, talvez seja até, talvez você já tenha negado ao Senhor algumas vezes, né? Não respondendo uma pergunta para alguém, mas você já tenha negado o Senhor de outras vezes, de outras formas. Mas eu concordo, eu suponho, com Pedro, quando ele responde que o Senhor sabe e conhece todas as coisas. E mesmo assim, irmãos, conhecendo a mim, com todas as minhas falhas, com toda a minha antipatia em alguns momentos, com todos os meus pecados, Ele me ama. E ele diz assim, ele continua me perguntando, né? Betânio, tu me amas? Flávia, tu me amas? Amanda, tu me amas? E ele, na nossa resposta, ele nos convida para uma missão. Em cada uma dessas respostas, ele nos convida para uma missão. Então, ciente de que Deus nos ama, e eu acho que você já tem isso em seu coração, claro, isso em seu coração, a questão agora passa a ser outra. Porque Jesus te pergunta novamente, Silas, tu me amas? E aí ele pode dizer assim, então eu tenho aqui uma missão para você. E mais uma vez, pode não ser apacenta as minhas ovelhas, mas todos nós temos, irmãos, uma missão. E aí eu não consigo deixar de lembrar, quando eu penso que nós temos uma missão, na Escola Bíblica Dominical aqui do domingo, né? Quando o Breno trouxe para nós aqui um estudo e trouxe algumas estatísticas que eu não sei vocês, mas eu corei de vergonha naquela hora daquelas estatísticas. Porque, como ele mesmo falou aqui, eu senti que ele falou de fato envergonhado, nós podemos fazer mais. Nós poderíamos fazer mais, mas muitas vezes por comodismo, outras vezes porque a gente já acha que faz muito, a gente fica naquela situação e continua fazendo aquilo que, ou não fazendo nada, né? Essa é uma possibilidade, ou fazendo pouco, ou fazendo talvez muito, né? Mas na nossa cabeça é o máximo que a gente pode fazer, né? Ou talvez fazendo pouco ou muito, esse pouco não é tão bom assim, né? E aí você pode estar dizendo aí consigo, não, eu não. Esse aí que ele está falando serve para qualquer outra pessoa, mas para mim não se enquadra não. Porque tudo que eu faço da melhor forma que eu podia. E aí eu faço um desafio agora para, talvez não agora especificamente, mas se você pensou assim, eu não, pense melhor, mais um pouquinho. Lembre talvez daquilo que Breno falou aqui naquele dia, mas lembre da pergunta que está sendo feita para você. Betânio, tu me amas? E aí, meus irmãos, confesso que se eu ouvisse hoje essa pergunta, a primeira reação provavelmente seria chorar, né? Porque assim, por mais que a gente diga e coloque da boca para fora que a gente ama, perto do que aconteceu lá com Pedro, que respondeu, sim, Senhor, eu te amo, mas com amor filos, talvez eu não nem ousasse responder que sim, Senhor, eu te amo, né? Porque tamanha a vergonha, responderia, sim, Senhor, eu te amo, mas seria com muita vergonha do amor que eu tenho mostrado para Jesus, né? E aí, mais uma vez, a começar em mim, essa é a minha oração constante, Senhor, dá-me o entendimento e a capacidade de te amar mais, de querer ter mais relacionamento com o Senhor, de ler mais a tua palavra. E aí, irmãos, em tudo, em todo o tempo, nós sempre somos chamados a fazer melhor. E pasme, se você quiser e se você pedir a Deus, você pode fazer mais e melhor. Deus te capacita. Capacita para acordar mais cedo, porque muitas vezes a gente tem uma desculpa, não vou fazer exercício, por exemplo, porque aqui a gente está falando de amar a Deus, cabe também cuidar de você mesmo, né? Betânio, tu me amas? Amo, Senhor. E por que você não cuida de você mesmo? Você anda doente aí, com a coluna doendo, porque você poderia fazer exercício e não faz. Não, mas eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Então, peça a Deus que te capacite a acordar mais cedo. Ele pode te capacitar a acordar mais tarde. Então, beleza, já estou acordando mais cedo, a dormir mais tarde, melhor dizendo, né?
Estou acordando mais cedo, estou fazendo tudo que eu poderia, mas ainda assim o tempo não está dando. Vá dormir mais tarde um pouquinho. Se a sua desculpa para não ler a palavra, por exemplo, é porque você não tem tempo, acorde mais cedo ou durma mais tarde. Peça a Deus, Ele te capacita, Ele me capacita. Se você já está fazendo exercício, peça a Deus a capacidade de correr mais 1 quilômetro. Ou de jogar mais uma partida. Peça a Deus, Ele te capacita. Se o teu problema é porque você está comendo muito, peça a Deus, Ele te capacita a comer menos. Se o problema é porque você está amando pouco a sua esposa, ou no caso das esposas que estejam assistindo, não tem nenhuma esposa aqui hoje. No caso das esposas que estejam assistindo, amar pouco o seu marido, você não está se dedicando ao seu marido, ou não está se dedicando à sua esposa, peça a Deus, Ele lhe capacita. Se é tocar aqui no Ministério de Louvor, peça a Deus. Se é cantar aqui no Ministério de Louvor, peça a Deus, Ele nos capacita. Irmãos, tudo isso que eu falei é possível. Mas não é porque você pode. Não, é porque Deus pode. Ele pode nos capacitar a fazer melhor, a ser um aluno melhor na escola, a ser um músico melhor, a ser um presbítero melhor, a ser um pastor melhor, a ser um diácono melhor, a servir na mídia de forma melhor. Nós podemos. Ele nos capacita. Mais uma vez, não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou bom, é porque Ele pode nos capacitar. E Pedro sabia disso. Depois de ter negado ao Senhor por 3 vezes, Jesus aparece para ele, faz uma refeição para eles, e com um amor que a gente não consegue explicar, Ele ama a Pedro. E eu tenho certeza, Pedro se sentiu amado, como talvez cada um de nós aqui já tenhamos nos sentido amados alguma vez. Ao saber que o Senhor, ciente da minha limitação, ciente das minhas falhas, ciente do meu pecado e dos meus erros, Ele nos recebe com amor e tem preparado uma mesa para nós. Porque talvez aquele Pedro, aquele mesmo que quando viu lá o Senhor se jogou na água, ele se jogou, mas ele ficou naquela. Eita, eu neguei o Senhor 3 vezes, como será que eu vou ser recebido? E ele foi recebido com uma mesa preparada para fazer uma refeição com eles. Então o Senhor nos ama. A gente tem que ter essa clara consciência de que nós somos amados. Nós podemos nos colocar com sinceridade e com verdade perante o Senhor. E nós devemos fazer isso, mais uma vez, porque como Pedro falou, Ele sabe todas as coisas. Irmãos, é muito amor envolvido aqui nisso que a gente está falando. É muita misericórdia. Ele nos recebe de braços abertos. E como dito aqui, a gente não precisa se esconder do Senhor. A gente não precisa colocar para Ele nada que não esteja de fato passando em nosso coração. Então, peçamos a Deus que nos dê pleno entendimento das nossas limitações, mas que acima disso, é muito importante a gente saber das nossas limitações, saber dos nossos pontos fracos, aquelas situações em que talvez nos levem a pecar. É importante saber. Se a gente não souber em que momento é que a gente é mais fraco, como que você trabalha isso? Como que você pede a Deus, Senhor, me fortalece mais um pouco nessa área, me capacita um pouco mais nessa área. Eu queria ser melhor, eu queria falar melhor, eu queria pregar melhor, eu queria cantar melhor, eu queria tocar melhor. É importante a gente reconhecer que a gente poderia ser melhor, e a gente pode, na verdade, ser melhor em muita coisa, e fazer melhor para o Senhor. Mas acima disso, muito acima disso, que Ele nos dê consciência plena da sua graça e da sua misericórdia, do seu amor, de que Ele pode mudar a nossa realidade, de que Ele pode me dar condição de fazer aquilo que você tem de fazer com amor e com zelo e com vontade de fazer melhor. Seja do apacentar as ovelhas, como foi o caso de Pedro, em que ele falou para o Senhor, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, seja cantar no louvor, seja controlar nos slides, seja talvez o simples fato de sentar aqui num culto de quarta-feira ou num culto de domingo e prestar atenção naquilo que está sendo pregado, na palavra que está sendo trazida por quem quer que seja, mas que essa palavra seja recebida e aplicada em nossas vidas a cada momento que a gente tiver. Então, se essa talvez a sua maior dificuldade no momento, você tem se empenhado nas outras áreas, mas quando você vem para a igreja você não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção, a pessoa fala e você não processa. Eu tenho uma tática para isso, depois eu conto para vocês. Eu conto logo agora, né? A pessoa vai falando e eu vou repetindo. Depois vocês façam um teste. Na cabeça.
Ó, eu vou falar agora. Aí você pensa assim, eu vou falar agora. Aí você repete, aí você na cabeça. Aí você repete. Faça esse teste, é sério. Funciona maravilhosamente bem. Então, quando a pessoa estiver orando, você está orando, repetindo. Se você não quiser fazer a sua oração naquele momento, tudo que a pessoa falar, você repete. Mentalmente, logicamente, né? Senão seria uma bagunça aqui na hora do culto. Mas funciona. Se esse é o seu problema, eu tinha muito isso. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia prestar atenção. Quando eu aprendi essa tática, aí meu problema se acabaram. Meus problemas se acabaram. Repita, por exemplo. Mas tenha consciência clara da sua limitação, tenha consciência clara daquilo que você pode melhorar e peça a Deus. E Deus vai lhe capacitar, como fez com Pedro. Esse Pedro, que era impulsivo, esse Pedro que fazia as coisas sem pensar, esse Pedro que respondia as coisas sem pensar, foi muito usado pelo Senhor. E ele adverte aqui, ele diz, em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. E aí não quer dizer que isso vai acontecer conosco, irmãos. Mas a gente está num culto aqui em que a gente foi conduzido pela galera da UPA. Isso serve para vocês também. Que tem coisas que vocês conseguem fazer hoje, provavelmente daqui a pouco vocês não vão conseguir fazer mais. E aí não é para desmotivar vocês, é para a gente ter a consciência que determinadas coisas que a gente talvez consiga fazer hoje, amanhã a gente não consegue. E aí o amanhã chega rápido. Não se iludam, né? Daqui a pouquinho, quando você vê, você já está com 30 anos, né? Passa rapidinho. Passa rapidinho. E aí talvez você vai chegar lá nos 30 anos e vai dizer assim, Senhor, por que eu não entendi que eu poderia ter mais relacionamento com o Senhor? Por que eu não entendi que eu poderia mudar o meu comportamento um pouquinho? Por que eu não entendi que eu poderia ler um pouquinho mais da palavra? Por que eu não entendi que eu poderia me dedicar mais à obra e a missões, como a gente viu aqui no domingo com o nosso irmão Breno? Por que eu não poderia, se você já tem a sua renda aí, por que eu não poderia, por que eu não fiz, melhor dizendo, mais participação, não tive mais participação em missões, mesmo que fosse só contribuindo ou só orando? E tem hora que a ficha vai chegar, uma hora, Deus permita, que a ficha vai cair. E falar por experiência própria. A gente vai se cobrar um pouquinho, né? Por que a gente não fez mais? Então, se Deus está te colocando hoje a condição de ouvir essa palavra, como foi dita a Pedro, e entender que você pode hoje, não é amanhã, não é depois, hoje, dizer assim, Senhor, muda minha realidade. Muda minha realidade, Senhor. Você pode fazer isso hoje, porque Ele está aqui de braços abertos e com um peixinho assado na beira da praia, só faltando a coca para te receber. Então, meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça, a misericórdia de entender que Ele tem uma missão para cada um de nós. Talvez seja para você, a gente tem alguém com chamado missionário aqui ou pastoral, talvez seja para você daqui a pouco, apacenta as minhas ovelhas. Mas se não for isso, vai ter um chamado. Se já não teve, e você está aí se esquivando do chamado, né? Se já não teve. Então que Deus nos dê entendimento pleno do que Ele espera de cada um de nós, entendimento pleno que a gente pode se colocar com humildade e sinceridade perante Ele, que Ele vai ouvir a nossa sinceridade, as nossas palavras sinceras e nos capacita. E nos coloca condição de falar do Seu Evangelho, de pregar o Seu Evangelho, seja com as nossas palavras, seja com as nossas ações. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Baixe a sua fronte aí novamente. Vamos pedir a Deus que Ele aplique em nossos corações a sua palavra desta noite. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Pai, pelos todos os ensinamentos que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Muito obrigado porque a Tua palavra não tem faltado em nossos lares, não tem faltado em nossa igreja, porque temos sido zelosos em buscar, Pai, a fiel pregação do Teu Evangelho, mas sabemos que nós podemos fazer melhor para o Senhor. Não pelos nossos méritos, não porque somos bons, não porque nós conseguimos, mas porque o Senhor pode nos capacitar e tem nos capacitado, Pai.
Que nós possamos ter esse pleno entendimento, que nós possamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas angústias, como temos dito em outras vezes, que possamos colocar também as nossas alegrias de cada vitória, cada pequena vitória a cada dia. Não só as angústias, não só as aflições, mas que possamos agradecer e comemorar com o Senhor cada vitória, cada pequeno passo, em cada coisinha que nós podemos melhorar para a honra e glória do Teu nome. E aí não precisa, Senhor, dar-nos esse entendimento também de que não precisa ser grandes coisas. Que eu posso melhorar um pouquinho, lendo um pouquinho mais, uma porçãozinha da Tua palavra que eu não lia, talvez, a cada dia. Que eu posso melhorar tentando aprender a fazer alguma coisa que sirva para o Teu reino. Tentando trazer, talvez, para uma pessoa que esteja próxima de mim, Senhor, uma palavra de alento, de conforto, de carinho. E não uma palavra que vai magoar, que vai ferir. Coloca, Senhor, em nosso coração esse entendimento, que nós podemos ser melhores a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito em minha vida, na vida de cada um dos irmãos aqui, na vida dos irmãos que têm assistido as transmissões dessa igreja, Pai. Pedimos que possamos ser mais empenhados ainda na pregação fiel do Teu Evangelho. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.